Olá, bem-vindos a mais um GPcast, continuando o nosso episódio especial com o Dr. Antônio do Nascimento Rosa. Ferreira Rosa. O Totti, eu sempre esqueço do Ferreira, Totti, mas... Esse aí é outra história. Então tá. Segunda parte da nossa conversa, episódio anterior nós falamos do início, do Totti na Embrapa, formação da Embrapa, formação do GenePlus, primeiras avaliações genéticas, nós falamos de melhoramento. Agora, Totti, nós vamos falar da Embrapa em si. Ótimo. Desde 2020 você é chefe geral da unidade da Embrapa Gado de Corte. Sim. Essa unidade, ela tem uma relevância para o país enorme. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque daqui saíram uma boa parte das braquiárias que estão plantadas nesse Brasilzão aí, daqui saiu a primeira avaliação genética e daqui nós temos um dos principais programas de melhoramento genético do país, tem também a parte de sanidade. O que o CNPGC, o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, representa para o país e para a Embrapa? Eu me dediquei muito a essa carreira de melhorista que nós não tinha tempo para pensar em outra coisa, não sei isso, né? Mas quando eu fui para o Pantanal da primeira vez, eu fui muito bem recebido lá, de 91 até 94, depois é que eu fui fazer doutorado. Eu já fui fazer doutorado depois de velho, tá? Mas o Pantanal foi tão importante para mim que, pela primeira vez na minha carreira, eu aceitei um cargo de direção para assumir a chefia de pesquisa e desenvolvimento, porque um colega anterior... Na Embrapa Pantanal. Embrapa Pantanal. Tinha tido um problema de saúde, precisou sair, eu fui na emergência. Cumpri minha missão, vim embora para Campo Grande. Chegou aqui, meu caro, em 2002, a Embrapa precisou de mim de novo, para assumir a chefia de administração. Eu fiquei um ano ali de chefe de administração, por uma contingência também de necessidade. E aí o tempo foi passando e eu, graças a Deus, fui tocando a minha carreira, mas eu cheguei num ponto, Mauri, eu falei, graças a Deus, sou feliz com o que eu fiz até agora, e pela primeira vez, espontaneamente, eu me apresentei para ser candidato à chefia dessa nossa unidade. E o que me fez despertar isso? Quando o presidente da Embrapa era o Dr. Sebastião, ele assumiu e fez, no discurso de posse dele, ele falou assim, olha, vocês pesquisadores mais antigos, se apresentem para nos ajudar a administrar a Embrapa, porque mais da metade dos chefes daquela época eram interinos. E aí eu pensei bem, falei, caramba, acho que agora eu posso ajudar a Embrapa. Então me apresentei, sabendo que é uma missão e também é um processo seletivo, viu? Então você, inclusive, tinha outra candidata, né? Então ali se analisa a vida profissional, o currículo, as contribuições técnicas, enfim, a defesa pública da sua proposta de trabalho, e eu fui escolhido. Mas eu encarei, Mauri, como missão, por quê? Porque eu sou remanescente dos fundadores. E assumi essa missão de uma unidade para a qual eu tenho muita estima. Porque eu estou aqui, Mauri, desde o início. E desde o início foi uma história marcante na nossa vida. E ela começou exatamente na visão do nosso primeiro chefe geral, que era um homem muito simples, não tinha nem mestrado, mas era um homem de uma vivência muito grande. Como é que era o nome dele? José Mendes Barcelos, de saudosa memória, que Deus o tenha, mas ele marcou muito a nossa equipe, uma equipe jovem e que sempre dizia, olha, meu amigo, aqui é ciência aplicada, aqui você tem o dever de levar a informação para o campo. E ele dizia assim, Mauri, meu filho, a pesquisa começa lá no produtor, mas só termina de novo lá no produtor. Ou seja, lá você busca os seus temas de trabalho. E quando estiver pronto, você devolve. A inspiração vem de lá e o resultado tem que chegar lá. Aí é que está, meu cara. Isso é ciência aplicada.
Hoje a coisa é mais complexa, porque não é só o produtor. Hoje você tem que olhar o mercado todo, né? Até o próprio consumidor. Sim. Mas não deixa de ter essa visão Claro. de realidade. Então, essa visão de ciência aplicada foi que proporcionou à nossa unidade ser líder em várias áreas da produção animal. E ele falava sobre isso, sobre a inspiração nascer no produtor e ter que ser devolvida ao produtor depois. Exatamente. Vamos falar da gado de corte, então. Sim. O que nós podemos dizer, Totti, e o que nós podemos mencionar que nasceu de demanda no campo, foi pesquisado, foi trabalhado e voltou para o campo como forma de produto, como forma de tecnologia? Eu sei que tem muita coisa, mas bastante. Você vai ter que elencar algumas coisas aí, os pontos principais que essa unidade já produziu e tem produzido. Perfeito. Mauri, primeira coisa que ele falou, nós precisamos acabar com a fome do gado na seca. Todo ano tem seca e todo ano morre gado. Boi sanfona e boi morrendo na seca e vaca morrendo na seca. Então, o que acontece? Nós tivemos o privilégio de ter ido à África, de onde nós trouxemos 2 bancos de hemoplasma riquíssimos, de braquiária e de pânico. E logo em 84, nós lançamos o primeiro cultivar de braquiária, chamado de marandu, que na língua tupi-guarani significa novidade. Maurício, só esse marandu, e aqui nós temos uma pastagem dele aqui, implantado em 82, até hoje está lá firme. Só o marandu está em mais de 40 milhões de hectares de pasto no Brasil. A genética não estava na pergunta que ele falou, na ordem que ele deu. Ó, vão acabar com a fome do gado. A genética não estava. Mas no mesmo ano do marandu, há 41 anos atrás, nós lançamos o primeiro sumário de tudo. Uhum. Então o capim, meu caro, e a genética começou a dar resultado. Na parte de nutrição, eu destaco também, Mauri, sal mineral. Antigamente era um sal para o Brasil todo. E nós fomos líderes em pesquisar a nutrição mineral, fazendo um trabalho muito interessante. Mauri, a planta tira o nutriente do solo. Se o solo é pobre, claro que a planta vai ser pobre. E para a mantença e produção desse animal, o produtor precisa colocar no coxo o que falta. Então, para cada região, para cada tipo de solo, e depois, para cada categoria animal, um sal adequado. E na esteira do sal mineral, as misturas múltiplas, proteica e energética. Uhum. Então, olha, o que isso fez promoveu a evolução das indústrias produtoras de insumo nessa linha é uma coisa espetacular. Hoje nós já estamos trabalhando já em detalhes, né? Melhorar a palatabilidade, uso de bioinsumos para melhorar a eficiência da reprodução, ou da nutrição animal, você entendeu? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto, que também naquela época foi muito destacado, foi verminose. Por incrível que pareça, nós tivemos que ser pioneiro nisso aí também. Né? E até hoje, a estratégia de controle de verminose está aí, desenvolvida aqui pela nossa unidade da Embrapa. Controle de verminose, depois controle de carrapato e de mosca do chifre. Essa tal da mosca do chifre tem também uma passagem muito legal com ela, porque eu falo quando eu dava as minhas palestras de melhoramento animal, né? Porque o resultado depende da genética e do meio ambiente, das interações com o meio ambiente. Então, fui dar um curso de melhoramento lá em Roraima, Mauri, e aí chego lá, olha, vamos lá ver um gado aí que o pessoal trouxe lá do Rio Grande do Sul, para poder dar leite, porque Roraima não tem leite. Cheguei lá, meu caro, um rebanho holandês PO, lá do Uruguai, só carne e osso. Em Roraima. Em Roraima. Carne e osso e pasto sobrando aqui ao lado, porque a Amazônia produz muito pasto, né? E aí, o que acontece? Um monte de mosca em cima, ninguém sabia o que era. Eu bati a mão lá, peguei uma primeira amostra dessa mosca, entreguei para o meu colega da entomologia aqui, Dr. Zé Raul Valério, e ele mandou esse material para Londres. Hematobia irritans. Aí é que foi identificada pela primeira vez no Brasil essa tal da mosca do chifre. E daí
estratégia de controle e tal. Depois, a parte de gestão e da pecuária digital. Porque aí, com essas facilidades da pecuária digital, e hoje, inclusive, nossos sumários estão aí nos aplicativos móveis, não é verdade? Várias outras tecnologias nossas estão aí também, entendeu? Então, tudo isso aí ajudou o Brasil a promover um avanço extraordinário nos nossos sistemas de produção, contribuindo para a redução de idade de abate, redução de idade de primeira cria, aumento de produção, produtividade e tudo mais. Ô Totti, quantas unidades da Embrapa tem no país? Unidades descentralizadas como a nossa, que tem as unidades centrais em Brasília para gestão, né? Sim. Não, as unidades de pesquisa. 43 unidades. Existe alguma forma, essas unidades são ranqueadas de alguma forma em termos de contribuição para a cadeia, ou isso não é feito? Ô Mauri, é difícil demais você comparar coisas que são diferentes entre si. Cada uma tem a sua vocação e o seu espaço, compreendeu? Mas nós não podemos comparar, por exemplo, a Embrapa Gado de Corte, que tem que ter gado, tem que ter fazenda, tem que ter área, isso aí não é barato de manter, não é verdade? Com a Embrapa, digamos, a agricultura digital. O campo experimental dele são laboratórios, informática e tudo, o resto são feitos com parceiros, então não dá, compreendeu? Nós temos unidades temáticas, essa agricultura digital é temática, e outras que são ecorregionais, Pantanal, recursos naturais. Então não dá para você comparar diretamente entre elas. Mas tem um parâmetro interessante, que é o balanço social. Porque a Embrapa, Mauri, não é uma empresa mercantil. Ela trabalha para a cadeia produtiva toda praticamente de graça, compreendeu? Aliás, outro comentário que eu faço questão de registrar. Alguns anos atrás, um diretor virou para mim, hoje já era chefe. Poxa, vocês trabalharam de graça para a BCZ esse tempo todo? Eu falei, doutor, a Embrapa, quando foi criada, a gente não sabia nem o que era marca, o que era patente, o que era direito autoral. Nós trabalhávamos para a cadeia produtiva abertamente, para todos, pequeno, médio, grande, sem distinção nenhuma. Entendeu? Nós, de fato, fizemos essa cooperação técnica, né? Não cobramos nada, mas eu poderia perguntar ao senhor, qual o balanço, qual o impacto dessa tecnologia para a pecuária brasileira? Não é verdade? É uma coisa estrondosa. Mauri, o balanço social nosso é um dos maiores da Embrapa. Variedades de capim, integração lavoura, pecuária, floresta e também animais provenientes do nosso programa de melhoramento genético, da raça Nelore. A nossa unidade, no ano passado, 15,2 bilhões de reais ao ano. E para cada real investido, R$149 de retorno. De retorno para a sociedade. Então, o nosso balanço social é um balanço muito forte. E um retorno que é para a sociedade, porque isso não... Para toda a sociedade. Os primeiros beneficiados da pesquisa são as cadeias produtivas. Mas a sociedade, em última instância, é a que mais tem proveito disso. Um exemplo prático é o seguinte. Hoje, a cesta básica de hoje é menos da metade do que era naquela época. Hoje você tem fartura de alimento na mesa do produtor, do cidadão brasileiro, você tem carne suficiente, e só com a sobra da carne, porque a sociedade brasileira consome 70% do que produz, só com esses 30% nós somos os maiores do mundo. Você sabe que eu viajo o país inteiro, e até fora do país, América Latina, Paraguai, Bolívia, e não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, a Embrapa, o nome Embrapa, a instituição Embrapa, tem um reconhecimento diferenciado pelas pessoas que estão no campo. Mas eu também tenho ouvido, e ouvi até num programa de repercussão nacional outro dia, um apresentador usar a seguinte frase: a Embrapa está mal das pernas. Qual é a situação da Embrapa hoje para o país, e não só para o país, porque a contribuição da Embrapa extrapola as fronteiras do Brasil. Como é que está essa empresa? Mauri, isso aí é um capítulozinho longo, mas eu vou tentar resumir. Veja bem, na década de 70, o Estado era o Estado provedor. Ele é que faz, ele é que promove o desenvolvimento total. E naquela época,
a personalidade jurídica que tinha condição de fazer as mudanças que o Brasil precisava era de personalidade jurídica de direito privado. Por isso que a Embrapa foi criada como uma empresa estatal, substituindo o serviço público original, que estava despreparado, desmotivado, etc., para fazer as mudanças que a gente precisa. E ela trabalhou muito bem dessa forma. Aliás, para quem não sabe, os funcionários da Embrapa seguem o regime CLT. CLT, exatamente. E não o estatutário, como os funcionários públicos dos órgãos federais, por exemplo. Por isso que a Embrapa teve condição de fazer o que fez, com mais flexibilidade, mais autonomia. Porém, Mauri, depois da nova República, com a nova Constituição Federal, a personalidade jurídica de direito privado, numa instituição de missão exclusivamente pública, passou a não funcionar legal. Então, na verdade, desde o início dos anos 2000, a Embrapa se via na necessidade de mudanças, porque ela não é uma empresa mercantil. Ela não compra e vende. Ela desenvolve conhecimento, ciência, tecnologia de graça aí para todos. E, aliás, mais uma informação para quem não sabe, por exemplo, se a Embrapa Gado de Corte vender um animal, ou vender qualquer produto que seja, esse dinheiro não vem para dentro da unidade, ele vai para o caixa da União. Perfeitamente. Aí você pegou aonde a ferida mais dói. Inclusive, nosso primeiro presidente, Irineu Cabral, deixou no livro dele escrito, o livro de memórias, que a Embrapa já deveria ter sido mudada desde 2002 para cá. Ela sempre sofreu por conta disso. Ela não visa lucro financeiro. O retorno dela é feito pelo balanço social, tá? Mas aí, Mauri, nesse ano especialmente, saiu muita notícia dessa situação financeira da Embrapa e tal, e é tudo verdade. A realidade é nua e crua. A nossa unidade, inclusive, ficou devendo na praça. Nós tivemos um corte de energia elétrica aqui. Agora você imagina o que é um chefe sofrer uma afronta dessa. Compreendeu? Depois de um histórico de contribuição desse tamanho. Pois é. Mas agora, Mauri, felizmente, eu posso dar essa notícia aqui para a sociedade, que também já não é novidade, porque ela já foi publicada. Desde 2014 para cá, só caindo o orçamento, nós estamos agora vivendo com 20% do que tínhamos lá atrás. E agora, finalmente, nós vamos somar aos 157 milhões anteriores o que nós geramos de receita, que o Ministério da Agricultura vai permitir que a gente utilize também nesse orçamento, 86 milhões. Que era essa renda que você falou, do boi que você vende, entra para o CIAF e vai embora. E vai embora. Compreendeu? E a Casa Civil tirou do orçamento dela 100 milhões. De maneira que nós vamos praticamente dobrar o orçamento nosso em relação ao ano passado, mas vamos aguardar a aprovação do orçamento que era previsto ser votado agora dia 19 e passou para o início de abril. E, além disso, a Embrapa está negociando com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que é uma instituição que congrega todas as cadeias produtivas da agropecuária brasileira, de modo a se montar um fundo setorial, de forma que o setor da agropecuária contribua também para a solução desses problemas financeiros que a gente vive, orçamentários e financeiros. Então, com isso, é provável de que no próximo ano a gente possa contar com os 510 milhões, que é o que a gente precisa para tocar o dia a dia dessas 43 unidades da Embrapa no Brasil. Porque em termos de estrutura e material humano, a Embrapa é algo hoje fantástico, né, Totti? Olha, de estrutura nós estamos, de certa maneira, razoável, mas ela precisa de ser aprimorada, que há muitos anos a gente não faz investimento. Temos um programa PAC em andamento, né, mas tem muito ainda por ser feito. Mauri, agora, o outro ponto importante é que a equipe ainda está muito desfalcada, porque há mais de 10 anos não se fazia concurso. E vamos ter um agora. E vamos ter um agora no dia 23. Pesquisadores, muitos já se aposentaram, né? Técnicos, analistas, assistentes, nós precisamos de uma reforma geral praticamente. Então, gerenciar uma unidade
num contexto de passou 2 anos e pouco de pandemia e quase 3 anos de sufoco de recursos, não é brincadeira. Não, e sufoco de recurso ao ponto de você não ter dinheiro para pagar a energia elétrica e cortar a energia elétrica. Mas graças a Deus, Mauri, eu posso dizer para você que conseguimos manter motivação e nós, na nossa unidade, os nossos pesquisadores são muito atuantes no sentido de buscar recursos fora. Na média dos últimos 3 anos, isso é da conta de 4,9 milhões por ano. Nossos royalties, 3,5 milhões por ano. E a renda que a gente gera, 2,1. Ou seja, nós fazemos muito mais do que o próprio governo coloca aqui. E esperamos que agora, com essa mudança, né, proporcionada por essa nova lei de orçamento anual, possa dar o que a Embrapa merece. Porque nós realmente fazemos muito mais. O Totti, caminhando já para o final da nossa segunda conversa, Certo. eu queria que você falasse um pouco sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 2025. Perfeito. Primeiro, o que é isso? Vai ser realizado lá em Belém, mas nós estamos falando do quê? E segundo, qual que é o papel da Embrapa dentro dessa conferência? Primeiro, mudanças climáticas. É uma realidade, né, Mauri? É claro, Mauri, e para muita gente que nos ouve, que o planeta Terra é um cisquinho no universo. Então nós estamos sujeitos a variáveis astronômicas. Mas tem também variáveis antrópicas, ou seja, devidas à ação humana. Então, eu acho que já é de conhecimento geral de que tem muita coisa que o homem tem feito aí, desde a Revolução Industrial para cá, que não está caindo que legal não está para o planeta. contribuindo com nada, está ajudando a atrapalhar, não é verdade? Que são as emissões dos chamados gases de efeito estufa. O que vai ser discutido nessa COP30? Como é que os países vão trabalhar de maneira harmônica entre eles para ver se combater é muito difícil, mas de como nós vamos nos adaptar a essa nova conjuntura, tá certo? Isso é o que vai ser discutido lá em Belém. Agora, tem tudo muito a ver com a nossa unidade da Embrapa. E aí eu vou me permitir um comentáriozinho para incluir a pecuária nesse negócio. Vamos lá. Mauri, essa briga toda, estou chamando de briga aí porque entre as nações, na verdade, a crítica daqui, da acolá, etc. E é uma briga mesmo, e muito inclusive envolvendo em interesse comercial, porque no final é disso que se trata. Perfeito. É patente conhecido de que China é responsável por 30% das emissões. Aí, Índia, Estados Unidos, 15%. Índia, a União Europeia, 12%. O Brasil, Mauri, não chega nem a 3%. Porém, Mauri, nesse contexto todo, a nossa cadeia produtiva leva uma batida bastante forte. Por quê? Porque o boi, como ruminante, produz metano. Produz metano. É o famoso arroto do boi, né? Que já é caso conhecido da nossa sociedade. E como o rebanho brasileiro é o maior do mundo, o maior rebanho comercial do mundo, a Índia passa na frente porque eles contam o búfalo junto. Mas se você pegar só bovino, o Brasil é o maior do mundo. Então é o maior produtor de metano pela pecuária. Pela pecuária. Mas ainda assim, em termos absolutos, o Brasil corresponde a 2%, como você disse, a China 30% da emissão total. Mas mesmo assim, a cadeia produtiva nossa leva uma batida forte aí, por conta dessa questão do metano e também dos crimes que são o desflorestamento lá da Amazônia, porque não é o produtor rural que faz isso, é criminoso que precisa de ser identificado e punido, compreendeu? E aí já não é um problema da pecuária. Aí é um problema legal. Um problema de justiça. Mas, Mauri, o brasileiro, e aí eu vou colocar nós nessa história, né? Os produtores, os pecuaristas, nós aprendemos a lutar e a vencer as paradas. Quando a Embrapa foi criada, veio fazer uma visita para nós o Prêmio Nobel da Paz, Norman Borlaug, um homem famoso no mundo inteiro, pela produção de alimentos que ele promoveu nos Estados Unidos e no mundo todo, muito proveniente de adubação química, etc. Tal. Quando ele chegou em Brasília e viu aquele cerrado nosso lá,
ele comentou, olha, sinto muito, mas aqui não vai dar, hein? Esse solo, esse ambiente de cerrado, isso aqui não vai dar. Mauri, ainda bem que pouca gente deu bola porque ele falou. A ciência entrou, o produtor rural entrou na jogada, a cadeia produtiva, essa luta toda, e fizemos do Brasil Central, do Cerrado, um celeiro para o mundo todo na produção de alimento, não é verdade? Ô, Toto, você está falando de um ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar, porque uma boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente não se dão conta disso. O Cerrado ninguém queria. Nada. Era difícil produzir pecuária no Cerrado. Hoje a gente tem uma pecuária de altíssima qualidade, mas não só isso. Hoje a gente tem agricultura de altíssima qualidade no Cerrado. Perfeitamente. Que foi conseguida através de tecnologia, de semente, de forma de plantio. Nós vencemos à custa de muito trabalho, de muito estudo, de muita mão de obra aí e perseverança, né? Tinha aquele ditado, cerrado nem dado nem herdado, né? E agora vale dinheiro demais. Então, Mauri, vencemos essa parada. Norman Borlaug, justiça seja feita. Voltou no Brasil, na década dos anos 2000 ainda, e falou, olha, desculpe, mas eu estava equivocado. Mas, Mauri, o brasileiro continuou o trabalho. E com menos de 30 anos de trabalho na Embrapa, a nossa cadeia produtiva, que não é vitória da Embrapa, é de todos, fez do Brasil, que era importador de carne, no maior exportador mundial, mesmo depois de usar 70% no consumo interno. Mas quando o líder aparece, Mauri, aí, meu caro, começa a incomodar. Aí vira alvo. Aí começa a incomodar. E foi o que aconteceu também conosco. Irlanda, Inglaterra, olha, e o metano que vocês emitem? Arrebenta a camada de ozônio, e os maus tratos para os animais, entendeu? E as derrubadas de floresta, e esse gado de vocês, que nem gado não é, isso é bicho selvagem. E aí nós começamos a mudar a coisa. Primeiro mostrando para eles que não é bicho selvagem, não. Ele descende do mesmo tronco que deu origem ao Bostaurus. Então, bosínicos é boi, sim, senhor. Isso aí nós participamos dessa batalha, tá? É impressionante ter que convencer até sobre isso. E eu dei uma entrevista no Estadão que, graças a Deus, ajudou a desmistificar isso aí. Depois, Mauri, o metano, vamos primeiro calcular. A primeira equação matemática de predição da emissão de metano também foi feita aqui pela nossa unidade. Fantástico. E depois, nós temos aqui 30 hectares de área experimental, onde está lá plantio, reforma de pasto, como é que você cuida disso, dezenas de combinações de experimentos para mostrar como é que você planta, como é que você reforma pasto, usando a lavoura, aí depois usando a floresta no meio. E aí, Mauri, toda essa estrutura proporcionou à nossa equipe ser também pioneira no mundo inteiro no desenvolvimento dos chamados protocolos de carbono zero, carbono neutro e de baixo carbono. E aí, Mauri, o que nós estamos fazendo? Vamos mostrar para eles que os nossos sistemas de produção são equilibrados. Por quê? A pastagem e o componente florestal precisa do CO2, que é o outro gás de efeito estufa. Retém carbono. Ele capta o CO2, transforma em carboidrato, que vai para a estrutura da pastagem, vira alimento para o gado, vai ser fixado no solo pelas raízes, e esse CO2 captado mitiga, diminui ou até zera o efeito do metano produzido pelo boi. Vamos montar um documento escrito, para não ficar só em palavras, ou na televisão, ou na entrevista, não. Nós vamos ter um documento para levar lá em Belém a nossa requisição. Incluir os sistemas de produção desenvolvidos pelo Brasil para ser espalhado no mundo inteiro. São sistemas de produção sustentáveis, gado no campo, com baixo custo de produção, gado com bem-estar animal e ainda por cima captando CO2 da atmosfera. Fora os bioinsumos que a gente utiliza para diminuir a necessidade de adubação química e também diminuir a produção do óxido nitroso. Então, Mauri, o Brasil tem uma lição a dar para esse mundo e tem também uma missão de suprir o mundo de alimentos. O protocolo carne carbono neutro já roda, já é ativo, está no site da Embrapa, quem quiser consultar.
Os protocolos, eles precisam agora de um licenciamento que está sendo negociado com o Marfrig, que foi a empresa que patrocinou todas essas pesquisas, né? Mas em muito pouco tempo tudo isso estará pronto. O carbono neutro já está, o baixo carbono será lançado na COP em Belém. Exatamente, É isso? vai ficar para Belém em novembro. Ô, Totti, obrigado demais. A gente podia ficar aqui muito mais tempo, mas eu sei que você tem agenda complicada. E queria te agradecer muito. Queria te agradecer muito por tudo, por estarmos aqui hoje, pelo seu tempo, pela sua contribuição e até pela oportunidade de eu poder fazer parte dessa história aí de alguma forma. Você faz parte. E Mauri, nós temos que levar essa informação para a sociedade urbana, que às vezes na falta de informação se embarca equivocadamente em algumas interpretações que não fazem sentido com a realidade. Nós exportamos para mais de 150 países no mundo inteiro. Temos uma missão muito nobre ainda a cumprir. Obrigado mais uma vez, Totti. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva nas redes sociais do programa Embrapa Geneplus, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube. E nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, Mauri. Obrigado a todos.